Os cientistas medem os buracos negros pelo raio de Schwarzschild, que é a distância entre onde a gravidade dele começa e o próprio buraco. O menor deles tem um raio de 11 quilômetros. O segundo menor tem apenas 13 quilômetros. Buracos negros pequenos como este só conseguem ser vistos quando comem a matéria de estrelas que estão passando perto deles. Aqui temos uma estrela vermelha enorme, a UY Scuti. Caberiam 4 quadrilhões de planetas Terra dentro dela, mas um buraco negro com esse raio teria 25 quilômetros. O V404 Cygni é um pouco maior, com 27 quilômetros. Ele gira ao redor de uma estrela gigante a cada 6 dias, consumindo seus gases aos poucos. O buraco negro da Betelgeuse teria 34 quilômetros. Quando esta estrela se transformar em supernova, será brilhante o suficiente para ser vista durante o dia e projetará sombras na Terra à noite. Agora vem a Antares, com 38 quilômetros. Esta estrela é 700 vezes maior que o Sol, mais 1 milhão de vezes menos densa. Cygnus X1, quase 44 quilômetros. Buracos negros estelares superdensos conseguem espremer diversas vezes a massa do Sol, a ponto de fazê-la caber dentro de uma área do tamanho de uma cidade. M33X7, 46 quilômetros. Um dia, a estrela que fica perto deste buraco negro entrará em colapso para criar um duplo sistema de buracos negros. Aqui, temos uma estrela muito grande. Ela é 2.000 vezes maior que o Sol, mas seu buraco negro seria muito menor que o Grand Canyon, com apenas 50 quilômetros de raio. A NU Cephei pode se tornar um buraco negro em breve, com um raio de 57 quilômetros. Ela é cercada por uma camada enorme de poeira e vapor de água. A Rigel queima seu combustível de hidrogênio milhares de vezes mais rápido que o nosso Sol e pode se tornar uma supernova em breve. O raio de seu buraco negro teria 62 quilômetros. Agora vamos voltar a um que já existe. Ele tem 931 quilômetros. Os buracos negros são tão bons em produzir energia que alguns cientistas querem abastecer espaçonaves com eles. O M82X1 tem um raio de 1.300 quilômetros. Ninguém tem certeza se é um buraco negro, mas é muito mais brilhante que qualquer estrela. As coisas estão aumentando por aqui, com mais de 3.800 quilômetros. A vista a partir deste buraco negro seria maravilhosa. Ele é cercado por um feixe de estrelas gigantes e muito quentes. O NGC 1313X1 tem 14.800 quilômetros. Os buracos negros não sugam nada, as coisas é que caem dentro deles. Temos o HLX1, que tem 59.000 quilômetros. Pode haver até 1 bilhão de buracos negros na Via Láctea. O IC342 é nosso primeiro buraco negro supermassivo, com 1,5 milhão de quilômetros. Buracos gigantes, assim, ficam no centro da maioria das galáxias e são responsáveis por mantê-las juntas no espaço. A constelação de Circinus, com seus 3.800.000 quilômetros, lança gás superaquecido para todas as direções. Tipo eu. Uma cascata de gás volta para dentro dela, como se fosse um enorme chafariz cósmico. Messier 32, 9.700.000 quilômetros. Os buracos negros vão perdendo sua massa aos poucos dentro do espaço, até evaporarem. O Sagittarius A é o buraco negro supermassivo da Via Láctea. Ele tem 12 milhões de quilômetros de raio, tão grande que caberiam quase 170 planetas Júpiter enfileirados ao longo de seu diâmetro. Embora tenha um raio de 15 milhões de quilômetros, o da Messier 61 divide o núcleo da galáxia com um enorme e muito denso feixe de estrelas. O NGC 3783 tem 26 milhões de quilômetros. Os buracos negros giram quase na mesma velocidade da luz. O próximo é um buraco negro gigante de 29 milhões de quilômetros. Se duas galáxias colidirem, 2 buracos negros supermassivos podem acabar dividindo o núcleo galáctico juntos. Este buraco negro tem 36 milhões de quilômetros agora. Um enorme anel de poeira circula a bilhões de quilômetros de sua borda. NGC 3227, 41 milhões de quilômetros. Se caísse dentro de um buraco negro, você seria literalmente esticado como se fosse um fio de macarrão. Aí seus amigos o apelidariam de fettuccine.
Este tem 62 milhões de quilômetros. É um enorme buraco negro. Domina uma galáxia que é 500 vezes menor que a Via Láctea. O da Messier 108 tem 71 milhões de quilômetros. Às vezes, os buracos negros cospem objetos do tamanho de planetas a 34 milhões de quilômetros por hora. O Markarian 335 tem 77 milhões de quilômetros. Os buracos negros conseguem produzir material suficiente para criar novas estrelas, que se formam fora de sua galáxia-mãe. Com 112 milhões de quilômetros, este misterioso buraco negro começou a crescer mais devagar nos últimos 25 mil anos. Messier 96, 142 milhões de quilômetros. As leis da física deixam de existir dentro dos buracos negros. Os objetos que caem lá dentro parecem ficar mais lentos à medida que se aproximam. O da Centaurus A tem 162 milhões de quilômetros. Seus primos menores, que são chamados de microburaco negros, conseguem existir somente durante um octilhão de nanosegundo. O próximo tem 206 milhões de quilômetros de raio. Os buracos negros de galáxias vizinhas podem lançar gás de forma sincronizada. Feyerau 9, 236 milhões de quilômetros. Um buraco negro do tamanho de uma galáxia pode desativar a formação de estrelas em uma galáxia. Tô com preguiça de falar o nome deste buraco negro, mas ele tem 266 milhões de quilômetros. Esta galáxia contém 3 buracos negros supermassivos em seu núcleo. Com este aqui, atingimos a marca de 384 milhões de quilômetros. Se for pego por um buraco negro, você jamais conseguirá escapar. Mas se cair nele a bordo de um foguete, seu trajeto de queda será maior. O buraco negro da galáxia Andrômeda tem 502 milhões de quilômetros. Ele vai colidir com a Via Láctea daqui a 4 bilhões e meio de anos. Fique atento! Depois de Andrômeda, temos este aqui, com 650 milhões de quilômetros. Os buracos negros grandes levam quase 1 bilhão de anos para se formar. Os menores se formam em poucos segundos. O da Messier 59 tem quase 800 milhões de quilômetros. Ele gira em direção contrária à sua galáxia e parece estar adormecido. Aqui temos um raio de 1 bilhão de quilômetros. Os buracos negros só podem ser detectados indiretamente, por meio do material superaquecido que os rodeia. O buraco negro da galáxia NGC 4261 se alimenta de um disco de poeira que tem 800 anos-luz de largura. O buraco em si tem 1 bilhão e 200 milhões de quilômetros de raio. NGC blá blá blá, 1 bilhão e meio de quilômetros. Nem mesmo o maior dos buracos negros é grande o suficiente para engolir a galáxia que o rodeia. Que bom, né? Com o da Messier 49, alcançamos a marca de 1 bilhão e 700 milhões de quilômetros. Não se sabe ao certo se as galáxias se formam a partir dos buracos negros ou se é ao contrário. NGC 1275, 2,4 bilhões de quilômetros. Os buracos negros foram descobertos a mais de 13 bilhões de anos-luz de distância da Terra. O próximo tem 2,9 bilhões de quilômetros. A maioria dos buracos negros levaria mais tempo para evaporar que a idade atual do universo. Com 3,5 bilhões de quilômetros, este aqui tem um diâmetro 11 vezes maior que a órbita de Netuno. Messier 84, 4,4 bilhões de quilômetros. Estrelas e gases circulam este buraco negro a 1 milhão e 400 mil quilômetros por hora. Com um raio de 5,9 bilhões de quilômetros, este aqui é tão grande que começa a aquecer o gás que cai dentro dele a uma distância de 700 anos-luz. Cygnus A, 7,4 bilhões de quilômetros. Os cientistas observaram recentemente o buraco negro dela disparando jatos de energia em nuvens de gás próximas. Que falta de educação! O da Hércules A, e não B, com seus 12 bilhões de quilômetros, é mais de 1000 vezes mais pesado que o maior buraco negro da Via Láctea. Messier 60, 13,3 bilhões de quilômetros. Os maiores buracos negros podem crescer mais rápido que suas galáxias e parti-las ao meio. É assim que você me agradece? O da M87 é o primeiro e único buraco negro do qual tiramos foto. Ele tem um raio impressionante de 19 bilhões de quilômetros. NGC alguma coisa,
22 bilhões de quilômetros. Tudo que cai dentro dos buracos negros nunca mais volta para o universo. Agora já chegamos a 28,6 bilhões de quilômetros com o NGC 3842. As partículas conseguem viajar para o futuro quando entram em um buraco negro. E aqui estão os mais monstruosos de todos. Este aqui tem 30 bilhões de quilômetros. Sua luz já viajou pelo universo inteiro durante quase 11 bilhões de anos. Acrescente mais um pouquinho de bilhões e teremos um de 34 bilhões de quilômetros. Os buracos negros podem ter sido responsáveis pela criação do nosso universo e de outros também. Nosso próximo gigante tem 49 bilhões de quilômetros. Alguns especialistas acham que há vestígios de buracos negros que podem ter existido antes mesmo do próprio universo. O OJ-287 nos leva ao patamar de 53 bilhões de quilômetros. Os buracos negros são tão pesados que fazem o espaço ao seu redor ficar curvado, literalmente. Há muitas galáxias NGCs nesta lista, mas o desta aqui tem 59 bilhões de quilômetros. Buracos negros ultramassivos como este surgem em feixes gigantes de galáxias e engolem quantidades inacreditáveis de gás. Sempre o gás, né? Ainda não terminamos. Este buraco negro tem um raio de 88,6 bilhões de quilômetros e seu diâmetro é 14 vezes maior que a órbita de Plutão. Mas seu irmão mais velho tem 100 bilhões de quilômetros. Um buraco negro de 1 quilômetro levaria 1 decilhão de anos para engolir a Terra. Nosso próximo buraco negro ultramassivo tem 118 bilhões de quilômetros. Levaríamos mais de 1000 anos-luz viajando à velocidade da luz para alcançar o buraco negro mais próximo. Holmberg 15A, 142 bilhões de quilômetros. À medida que você se aproxima de um buraco negro, o espaço ao seu redor se move mais rápido que a luz. O TOM 618, provavelmente o maior buraco negro de todos, tem um raio de 195 bilhões de quilômetros e brilha tanto quanto 140 trilhões de sóis. Melhor proteger sua cabeça. Por ser a maior galáxia do universo, a IC 1101 provavelmente tem o maior buraco negro também, com 207 bilhões de quilômetros. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.